A história começou com vários homens de uniforme branco arando a terra. Alguém gritou para trazer a água. Então eles colocaram a palha. Vários homens estavam enfileirados carregando baldes de água, enquanto um homem na beira de um pequeno penhasco os chamava de escravos, e ordenou que se movessem mais rápido. Um goblin escreveu em um tronco que um homem estava carregando na cabeça deste homem. Ele não pôde deixar de notar os golpes implacáveis, rasgando seus ombros, e o sangue e suor por todo o corpo dele. Ele reclamou que a longa vida de escravidão é insuportavelmente severa. O homem mais forte do mundo conquistou o título de campeão, aos 27 anos e ocupou o cargo de melhor lutador do mundo. Nos últimos 2 anos, naquela época, o árbitro anunciou que a toalha havia sido jogada. Então o vencedor teve um recorde invicto de 23 vitórias e 0 derrotas. Este homem é o campeão peso-pesado da maior liga de MMA do mundo. O homem que até completou a última luta de defesa, antes de sua aposentadoria, sem uma única derrota. O atleta Choi Eun-sok da República da Coreia do Sul emergiu vitorioso, e que Choi Eun-sok é o personagem principal desta história. Assim que se aposentou, foi visitado pelo nosso bom e velho amigo Trak-kun. E, claro, vocês sabem o que aconteceu a seguir. Ele morreu atropelado por um caminhão. Ele está triste com o dinheiro que economizou para sua aposentadoria, para assumir assim. Ele trabalhou tanto para isso, que a única coisa que ele conhecia em sua vida era lutar. Ele é até um perdedor virgem solteiro. 30 minutos depois, ele ainda está sendo dramático, mas sua mentalidade está começando a mudar. Ele está pensando que agora que está morto, ele não terá que treinar e não há mais partidas de defesa. E ele olhou para o lado bom de não ter família e amigos. Então ninguém ficará triste com sua morte, enquanto ele está neste plano astral. Um braço apareceu. Ela é um anjo lindo. E ela se desculpou com Eun-suk por estar atrasada. Ela o chamou de SS. Heroína de classe S. Ela se apresentou como Raquel. Ela é uma caçadora de talentos que recruta pessoas cujas vidas terminaram na Terra. Eun-suk estava confuso. Ele corou ao vê-la, especialmente na área do peito. Ele ficou vermelho quando Raquel pegou sua mão. Hey Eun-suk. Pediu ao anjo para explicar em detalhes. Raquel deu a ele 2 opções. Uma é aceitar a morte assim e esperar por sua reencarnação em sua próxima vida como um miserável, velho solteirão. E a outra é ser ressuscitado imediatamente como um herói, destinado a salvar o mundo que tem esperado por ele. A maneira como Raquel mostrou a ele. Essa escolha é tentadora. Porque Eun-suk está cercado por várias mulheres lindas. Eun-suk respondeu que precisa de mais tempo para pensar, já que aconteceu de repente. E a explicação parece carecer também. Raquel de repente pressionou-o perguntando se ele estava disposto a perder a oportunidade de uma vida. Ela disse a ele que se ele a ouvisse, ele ganharia riqueza, honra e mulheres bonitas e até privilégios especiais. Ela continuou conversando, mas Eun-suk já havia se desligado. Ele ponderou a opção, já que ele tem que lutar se ele se tornar um herói. Ele mal se aposentou. E Raquel está basicamente dizendo que ele tem que lutar novamente, morrer e pacificamente. Reencarnar parecia ser um caminho mais agradável para ele. Quando Raquel percebeu que parecia que ele não estava entendendo, ela exageradamente chamou sua atenção e decidiu explicar corretamente. Ela disse a ele que se ele se tornasse um herói no outro mundo, o chefe da aldeia correrá para ele, descalço, e servir-lhe comida assim que começar, e que Eun-suk será visto com carinho, e facilmente resolver a missão que ele dá. Então naquele momento o chefe da aldeia dirá ao herói que sua filha é conhecida como a mais bela mulher da aldeia. Então ele está oferecendo sua filha a ele. Eun-suk manteve uma cara de pôquer. Raquel percebeu que ele ainda não estava reagindo a isso, e isso a deixou preocupada com seu bônus de recrutamento. Ela decidiu usar o plano B. Raquel age como se tivesse terminado de oferecê-lo, e ele poderia simplesmente aceitar sua vida terminando como um velho solteirão. Eun-suk disse a ela para esperar, e então ela deixa cair um pensamento assustador, que não há garantia de que ele será reencarnado como uma pessoa em sua próxima vida. E essa declaração clicou em algo na cabeça do nosso MC, enquanto ela estava prestes a sair. Ele agarrou a perna dela e informou que faria isso. Ela agiu timidamente e disse a ele que não tinha ouvido isso. Nosso garoto até apertou seu aperto. Eun-suk gritou que ele faria isso, tornando-se um herói, claro. Isso fez Raquel sorrir.
Então ela sugeriu fazer isso imediatamente. Yunsuk não tinha ideia do que ela estava dizendo. Um círculo mágico apareceu embaixo dele. Ele perguntou se ele realmente ia fazer isso imediatamente. Raquel disse a ele que não havia mais nada para esperar. Mas Yunsuk protestou por ser enviado para lá sem nenhuma preparação. Mas Raquel insistiu que o belo outro mundo já está esperando por ele. Ela desejou a ele uma aventura incrível. Ela reclamou de como ele torna isso difícil quando ele está até mesmo indo para lá. No final, Raquel recebeu uma ligação. Ela atendeu e relatou que o herói em potencial número 137.421 no céu acabou de completar sua transmigração. Enquanto isso, Yunsuk perdeu a consciência, até que ele ouviu alguém dizendo para ele abrir os olhos. Ele se perguntou se era o chefe da aldeia de quem o anjo falou. Ele pensou como o desenvolvimento era óbvio desde o início. Inesperadamente, ele levou um soco no estômago para acordar. Ele ficou irritado e reagiu com agressão, perguntando se essa pessoa tinha um desejo de morte. Mas ele parou imediatamente. Não parece uma pessoa, já que ele está usando um crânio de javali com chifres na cabeça. Essa criatura estava furiosa por ele estar dormindo no dormitório dos escravos. E Yunsuk estava confuso se este era o chefe da aldeia, que tem a filha mais bonita. Já que essa criatura parecia um monstro, que ele certamente deveria matar. Yunsuk timidamente se apresentou como um herói. A criatura estava confusa. A criatura se aproximou dele e perguntou se os heróis são estúpidos hoje em dia. Yunsuk começou a pensar que algo poderia ter dado errado, mas ele escolheu acreditar que um belo anjo faria isso com ele. Ele se perguntou se aquela cabeça de vaca era a missão. Ele tentou se acalmar e descobrir. Ele pensou na próxima coisa que deveria fazer como coreano, e isso é agir. A criatura perguntou o que ele acabou de dizer. Nosso MC chutou o monstro enquanto mandava ele morrer. Ele estava orgulhoso que seu chute acertou, mas a criatura agarrou seu pé e perguntou se Yunsuk acabou de se chamar de herói. A criatura expressou quão cansado ele está dessa besteira agora. Ele se perguntou de onde esses bastardos continuavam aparecendo. Yunsuk não conseguia mover os pés. A criatura fecha o punho e diz a ele que ele voltará a si uma vez que ele tem uma boa noite de sono. E esta criatura provocou Yunsuk, chamando de herói autoproclamado. Na prisão subterrânea, alguém bateu na porta e gritou para abrir a porta. Ele pediu outra rodada de luta com a cabeça de vaca. A porta se abriu. Um goblin irritado apareceu e perguntou: quem diabos continua grasnando por aí? Yunsuk foi pego de surpresa ao ver uma espada de verdade. O goblin disse a ele que se ele gritar de novo, ele o ferverá em uma sopa inteira. Yunsuk ficou assustado e prometeu ficar quieto. O goblin disse a ele que estava de olho nele, então era melhor ele se cuidar. Yunsuk presta continência e responde que entende. Quando o goblin se foi, Yunsuk começou a reclamar dessa besteira de outro mundo. Ele se perguntou onde tudo deu errado. Ele agora está preocupado que se continuar, ele vai morrer virgem pela segunda vez. Alguém o chamou de uma pequena janela. A pessoa do outro lado perguntou se ele era um novato. Yunsel perguntou quem era aquela pessoa. O homem respondeu que ele é seu veterano que está prestes a ser um herói. O homem compartilhou que eles estão na fortaleza do exército do Rei Demônio, que escraviza humanos. Yunsuk espiou pela janela e ficou surpreso ao ver um coreano. Ele o chamou de seu filho Bei e perguntou por que eles caíram naquele lugar desde o começo. O homem gostou do respeito que Yunsuk está mostrando e provocou ele, se ele realmente quer saber. Então ele gritou alto, perguntando se os autoproclamados heróis ainda estavam vivos. Ele acrescentou que o verdadeiro herói que veio salvá-los está lá. Tantas pessoas responderam que são o herói. Esta sala estava cheia de caras Zekai D que tiveram um começo infeliz. Yunsuk está confuso sobre o que diabos é isso. O homem simplesmente respondeu que é o que ele viu. Existem 100 heróis que caíram na fortaleza do exército do Rei Demônio. Ele explicou que a cabeça de vaca vermelha que Yunsuk estava procurando é a cabeça do lugar Hedron. E o guarda prisioneiro que ele viu antes se chama Jar. Ele é conhecido por sua crueldade. Então o homem avisou Yunsuk para ter cuidado. O homem acrescentou que a razão pela qual todos eles acabaram desse jeito é por causa daquele demônio perverso chamado Raquel. A confusão é evidente no rosto de Yunsuk. O homem murmurou isso. Só se aquele demônio maldito não os tivesse enviado para o lugar errado.
Yunsuk estava histérico. Ele perguntou o que isso significava. Ele perguntou se eles não deveriam começar naquele lugar. O homem respondeu que tinha certeza disso. Os heróis que foram capturados em outros lugares lhe contaram. Segundo eles, há outra área inicial apenas para heróis, e a maioria dos heróis começa em cidades ou vilarejos rurais. Ele explicou que os heróis normalmente vivem sem nenhum poder, mas nenhum deles começa sua jornada bem no meio do exército do Rei Demônio, como eles. Yunsuk finalmente percebeu que a razão pela qual ele estava naquele lugar infernal era nada menos que o maldito anjo. Ele recordou o rosto do anjo. Alguns dias depois, vemos o segundo esquadrão de escravos, sob o terceiro batalhão do exército do Rei Demônio. Humanos foram forçados a trabalhar enquanto os goblins observavam. Os humanos têm que cantar "Vamos esmagar os humanos. Vamos devorar os humanos." O corpo de Yunsuk tremia ao carregar o tronco pesado, com um goblin sentado em cima dele. Mais tarde, o goblin tocou o sino, sinalizando o fim do trabalho por aquele dia. O goblin os aconselhou a voltar. Yunsuk estava trancado de volta em sua cela. Ele comentou como a prisão é realmente melhor. Ele se lembrou do anjo contando a ele sobre os privilégios especiais de herói. Ele pensou em um slogan popular naquela situação, que a janela de status e apareceu mostrando seu status. Nosso garoto descobriu um pouco sobre sua força e habilidades. Ele também murmurou algumas informações. O homem ouviu e ficou surpreso que Yunsuk já tem estamina. Yunsuk respondeu que sim e compartilhou que sua força é 28. O homem se lembrou do histórico de Yunsuk de ser um campeão antes, mas ele não esperava que ele fosse diferente. Foi incrível que Yunsuk tenha mais de 30 estatísticas, mesmo quando ele está no nível 1. Yunsuk não pensou muito sobre isso, dizendo que ele é um escravo de qualquer maneira. O homem estava positivo que se for Yunsuk, ele definitivamente será capaz de escapar e se tornar um verdadeiro herói. Yunsuk não acredita nele. Ele fingiu dormir porque Yunsuk está pensando em como está preso no nível 1, e isso pode não ser útil para ele conseguir fugir. Já era tarde da noite quando o homem finalmente adormeceu. Yunsuk se levantou e verificou sua janela de status. Ele verificou que existem dois lugares que parecem promissores no momento. Mana que concede força sobre-humana e o ponto de herói desconhecido. Yunsuk sabia que aqueles heróis falsos não sabiam sobre o ponto de herói, e ninguém nunca obteve pontos em primeiro lugar. Ele viu uma luz familiar. O anjo apareceu de repente, exibindo seus peitos e o cumprimentou por um longo tempo. Não vejo. Essa vadia até fez beicinho e provocou nosso MC, se ela deveria contar a ele suas informações necessárias. E isso é tudo sobre pontos de herói. Ela o informou que os pontos de herói são recursos importantes para tornar a vida do herói mais fácil. Ela continuou a explicar. Até Yunsuk pegar essa pequena Raquel em suas mãos, ele parecia irritado. E ele disse a ela que não se importava com os pontos de herói ou o que quer que fosse. Naquele momento, o importante para ele é dar uma boa surra nela. Um pouco mais tarde, Raquel estava amarrada e pendurada como isca em uma vara de pescar. Ela pediu desculpas e explicou que ela nunca teria imaginado que seus círculos mágicos estavam quebrados, porque ela derramou um pouco de café quando estava lanchando. Durante esse tempo, a magia de isolamento acústico foi ativada. Então Yunsuk perguntou se ela recebeu a punição de se tornar seu gerente. Ela respondeu que seu papel é ser sua fada pessoal, para ficar ao lado dele e ajudá-lo até que ele derrote o Rei Demônio. Yunsuk admitiu que não se importa mais com o negócio de heróis. Ela perguntou o que ele queria dizer. Yunsuk disse a ela que não tem intenção de derrotar o Rei Demônio. De qualquer forma, ele poderia apenas viver uma vida normal ali. Raquel concordou que existem muitos heróis em potencial, que decidem viver assim. Mas ele tem um potencial de nível SSS. Yunsuk ressaltou que isso não significa que ele é obrigado a fazer nada. Ele admitiu que nunca sentiu que era sua missão. Em primeiro lugar, Raquel tenta discutir, mas Yunsuk afirmou como ele não quer viver enquanto luta. Como em sua vida passada, Raquel ficou surpresa. Isso a fez se perguntar se ele sempre foi assim. Ela pensava nele como um idiota, que não sabia nada além de lutar e mulheres. Então isso a fez se preocupar com seu bem-estar. Quando ela recebeu a ordem, ela reclamou de ser uma fada pessoal. Ela acha que não é justo para alguém como ela experimentar isso. E além disso, foi dito a ela para ficar com Yunsuk até que ele mate o Rei Demônio. Mas foi dito a ela que a decisão é final. Fada pessoal é subordinada ao guerreiro designado. É preciso cooperar ativamente.
e passar por sucessos e fracassos com o guerreiro designado. Ela foi incentivada a ir e foi enviada para a fortaleza demoníaca, onde Yusuke está. Disseram a ela para não voltar até que tivesse concluído sua tarefa. Ela gritou alto para protestar. Ela não gostou de ser jogada no mundo imundo dos humanos, e assim ela foi teletransportada de volta para o tempo presente. Yusuke presumiu que uma fada pessoal tem que obedecer a cada palavra de seu guerreiro. Com isso ele pediu a ela para contribuir com seu plano de fuga. Ela concordou com isso. Houve um barulho na porta. Então Yusuke imediatamente a agarrou. Os goblins estavam acordando os prisioneiros. Raquel protestou que ela pode usar sua furtividade sozinha. Yusuke notou que apesar da chamada ter acabado, o idiota ainda está em sua porta. O Jark disse a ele que Haedrin o havia chamado no escritório de Haedrin. Haedrin mencionou o que ouviu. Yusuke está trabalhando duro esses dias. Yusuke ficou perplexo. Enquanto Jark sentava-se confortavelmente em seus ombros, Yusuke não podia acreditar que o fedorento, um bastardo de um goblin, o havia elogiado. Heidra admitiu que pensava que Yusuke era simplesmente um humano louco, no início, mas na verdade foi bom vê-lo trabalhando duro. É por isso que Heidra ofereceu a ele o cargo de chefe dos escravos. Yusuke não tinha ideia do que Heidra estava falando. Heidra esclareceu que está sugerindo isso, porque a velocidade do trabalho tem ficado muito mais lenta ultimamente. Raquel queria garantia de que Yusuke recusaria imediatamente. Ela continuou a importuná-lo e gritou que um herói não deveria se humilhar ao exército do Rei Demônio. Os oficiais Jark e Heidra ouviram o som e perguntaram o que era. Yusuke gritou para deixarem com ele, e que ele faria esses humanos trabalharem. Então ele se curvou exageradamente que sua cabeça havia batido na mesa, só para desviar a atenção deles. Heidra ficou satisfeito. Ele admitiu que, ao contrário de sua primeira impressão dele, ele passou a gostar dele. Ele disse a Yusuke para se sair bem, e ele escreverá uma carta de admissão especial para ele. Para o exército do Rei Demônio, ele foi dispensado. No fundo, ele quer chorar ao ver seu plano de fuga ir por água abaixo. Alguns dias depois, os humanos cantavam enquanto trabalhavam. Yusuke estava agindo convencido enquanto repreendia alguém por ser lento. Ele disse que até minha avó pode correr mais rápido que isso, com esse tipo de rosto. Ele claramente é adequado para estar com o exército do Rei Demônio. A janela do sistema exibiu isso. Já que ele tem liderado pessoas por muito tempo, sua habilidade oculta chamada carisma aumentou. Yusuke exclamou que ser o escravo-chefe é o melhor. Os homens que observavam pensaram que ele finalmente tinha perdido o juízo. Eles fofocavam sobre ele. Raquel, por outro lado, o repreendeu, pois eles teriam grandes problemas se isso continuasse. Ele a silenciou e disse para ela confiar no processo. Ele até disse que um pardal como ela não pode entender as intenções de uma fênix como ele. Quando um homem caiu de joelhos, Yusuke o repreendeu. Com isso, Yusuke foi notificado pela janela do sistema de que a favorabilidade de Heidrun em relação a ele havia aumentado. Ele agora está a alguns passos de alcançar um objetivo. Yusuke saudou e agradeceu a Heidrun. Rochelle gritou com ele, lembrando de como ele queria ir em aventuras e escapar. Yusuke coça a cabeça, enquanto explica que está apenas fazendo o que o sistema lhe disse para fazer. Pelo que ele sabia, seguir um sistema faz parte do dever de um herói. Raquel argumenta que aumentar a favorabilidade dos oficiais do exército do Rei Demônio em relação a ele é inacreditável. Ela insiste que não existe um pedido de herói como esse. Yusuke respondeu que está dizendo a verdade. Então ele pergunta a ela se ela quer que ele leia em voz alta. Yusuke leu. Como você que se encontrou dentro da fortaleza do exército do Rei Demônio, por causa do erro de algum idiota. Raquel argumenta que a forma de falar é estranha. O sistema é um tipo de programa que usa apenas linguagem neutra. Yusuke insiste que é a verdade. E que talvez um sistema de herói de nível SSS seja um pouco diferente. Ontem à noite, Raquel fez um escândalo. Ela perguntou a ele como ele pôde aceitar a oferta tão alegremente. Yusuke a apertou e disse que ele não é o louco. É ela. Do nada, uma janela do sistema apareceu endereçada a Yusuke, que se encontrava dentro da fortaleza do exército do Rei Demônio, por causa do erro de algum idiota. Pode se sentir tão injustiçado quanto alguém que descobriu que o papel higiênico acabou. Mas Yusuke ficou encorajado por ter recebido uma chance. Ele tem que ganhar o favor do oficial do exército do Rei Demônio. Heidrun, um verdadeiro herói deve aprender a usar seu inimigo. Então, basicamente,
O objetivo é conquistar o favor de Redrum e ganhar 100 pontos de herói. Soco ficou surpreso naquela época, Soco voltou ao trabalho. Ele pediu aos escravos para começarem a cantar a música do terceiro corpo do exército do Rei Demônio. Raquel percebeu que apenas os superiores têm o poder de mudar o conteúdo da missão. Isso a fez se perguntar por que eles fariam isso por Soco. Jark então chamou Cell. Jark instruiu-o a segui-lo. Por que Redrum chamou por Cell? No escritório de Redrum, ele informou Cell que a produtividade do escravo aumentou drasticamente. Cell respondeu que não era nada. Então ele adulou Redrum, dizendo que é porque ele fez escolhas sábias. Raquel comentou que bajulação barata não vai funcionar. Redrum estremeceu. Ele parecia tão satisfeito. A janela do sistema apareceu, afirmando que Cell atingiu sua meta de favorabilidade, e a missão de herói foi concluída. Ele recebeu 100 pontos e a loja de herói iniciante foi desbloqueada, pelos seus primeiros pontos. Tanto Cell quanto Raquel ficaram surpresos que funcionou muito bem. Está funcionando bem e a missão de favorabilidade está concluída. Então Cell decidiu passar para a próxima parte do plano. Ele perguntou se poderia começar a treinar os escravos. Redrum perguntou sobre isso. Soco fez pintar um quadro de um grupo de escravos trabalhadores, movendo-se em uníssono. Escravos que são especialistas em disciplina, fazendo o trabalho de 3 sem nenhum traço de preguiça. Ele acrescentou que com esses escravos, a construção da fortaleza pode ser feita em uma semana. Redrum argumenta que os humanos são fisicamente muito fracos para trabalhar e treinar simultaneamente, mas Soco continuou, dizendo que o comandante cantará louvores a Redrum. Sem pensar duas vezes, Redrum permitiu isso de volta em sua cela. Raquel estava sendo tão dramática dizendo que seu herói havia enlouquecido, porque ele se humilhou para o exército do Rei Demônio, e agora ele está até treinando os escravos. Ela se sentiu deprimida e desesperançosa com isso. Soco ficou irritado com ela por estar tão barulhenta. Ele disse a ela que tinha um plano. Raquel perguntou se ele estava fazendo dela de boba novamente. Soco tem um ótimo retorno. Ele perguntou a ela se ela acha que ele é ela. Soco revelou que está planejando usar os escravos para iniciar uma rebelião. Ele explicou que a fortaleza tem 3.000 escravos humanos. O número de soldados do exército do Rei Demônio é de apenas cerca de 500. Além disso, há uma base da Aliança Humana não muito longe da fortaleza. No caos da rebelião, eles podem pedir apoio da Aliança Humana. Depois de ouvir isso, Raquel olhou para ele com olhos brilhantes, enquanto dizia que ele não é burro afinal. Depois disso, Soco verificou a recompensa da missão. Raquel perguntou se ele realmente conseguiu pontos de herói, e toda a missão não era uma mentira. Soco respondeu que era o que ele estava dizendo a ela. Ele também compartilhou que agora existe até uma coisa chamada loja de heróis. Ele decidiu dar uma olhada. Ele desejou que o item fosse algo bom. Nosso MC tinha grandes esperanças, já que o que quer que saia disso é sua salvação. Ele está animado por finalmente ter uma habilidade de herói. A janela de status mostrou a ele habilidades como prender a respiração, Rank F, o que o ajudará a prender a respiração melhor, e segurar a merda, o que o permite segurar a merda melhor. Eu acho que isso é um erro. Segurar a merda deveria ter sido um rank SSS, especialmente quando você está em um lugar público e os outros estão cozinhando, limpando e lavando roupa. Ele está confuso e furioso com as habilidades que um herói precisa. Raquel riu e explicou que é porque a loja está no nível 1. Ela o informou que se ele coletar mais pontos e aumentar o nível de sua loja, ele definitivamente encontrará algo útil. Soco deixou sua raiva sair em Raquel e disse para ela calar a boca, enquanto a chamava de fada trapaceira. No dia seguinte, os escravos saúdam o Rei Demônio. Soco ordenou que todos cantassem a música do terceiro corpo do exército. Ele deu o sinal e eles começaram. A música diz assim: nós, o grande exército do Rei Demônio, vamos derrotar os humanos, vamos comer os humanos. Esqueça todo o sofrimento quando você os pegar. Nada sob o céu é maior do que o afeto do Rei Demônio. Hidran os observava. E ele se sentiu feliz por permitir que Soco treinasse os escravos. A porta do seu quarto se abriu. Jark tem algo urgente para relatar a ele. Ele relatou que o exército humano está avançando em seu caminho. Além disso, a 8ª divisão que os confrontou já caiu em sua armadilha.
e recuou. A 8ª Divisão é a maior unidade em sua área. Se a 8ª Divisão tivesse sido derrotada, seria apenas uma questão de tempo até que aqueles bastardos humanos chegassem. Ele não gostava da ideia de ter que desistir da fortaleza, quando está quase terminada de ser construída. Desse jeito, Jark disse a Hedron que não há tempo a perder, então ele deveria evacuar imediatamente. Mas Hedron respondeu para esperar um momento. Ele afirmou que desde os tempos antigos, a guerra tem sido considerada como batalhas de suprimentos militares. Ele elaborou que a primeira regra da guerra é: nunca perca um oficial de suprimentos competente. Com isso, ele disse a Jark para seguir em frente, e ele cuidará de um só que os seguirá mais tarde. Enquanto isso, Yun-Sou repreendeu os escravos perguntando se eles iriam correr ao seu comando. Ele ouviu algum barulho e pensou em como o treinamento de combate seria cancelado novamente, por causa da vigilância de Heidrun. Yun-Suk verificou a janela de status, enquanto Heidrun aparecia na varanda atrás dele. Yun-Suk pensou em como suas habilidades aumentaram um pouco, mas não é o suficiente para começar um golpe. Ele declarou aleatoriamente: como ele está procurando por um evento repentino que possa ajudar a aumentar suas habilidades. Antes que ele pudesse terminar, Heidrun havia pousado ao seu lado. Heidrun tocou seu ombro e o chamou, o que surpreendeu Ansuk. Heidrun estava com pressa. Ele disse a Ansuk que eles não têm tempo, e ele tem que ir com ele imediatamente. E Ansuk estava confuso, então perguntou por que e onde. De repente, o comandante do exército humano anunciou o ataque, e a vitória estava ao alcance deles. Os humanos com suas lanças avançaram e atingiram vários goblins. Então eles viram o Red Nigatmar e Han correr. O comandante ordenou que os soldados recuassem, e deixassem os cavaleiros enfrentarem o inimigo. Eles continuaram avançando. Em sua cabeça, Yun-Suk questiona por que há tropas humanas ali. Ele pensou em tirar vantagem da situação. Ele pensou nessa chance para apunhalar o comandante do Rei Demônio pelas costas, e retornar à sociedade humana. Um humano avançou gritando para o Red Nigatmar e morrer, mas Heidrun facilmente agarrou a cabeça do homem e a esmagou, e Yun-Suk ficou atordoado. Heidrun usou seu 7º movimento de artes de combate, então ele esmagou o rosto do homem, no chão seguido por uma onda de destruição explosiva, um ataque ao que desmoronou o chão e jogou os soldados humanos no ar. Heidrun então perguntou a Yun-Suk se ele estava bem. Yun-Suk o saudou e respondeu que sim, e o informou que ele iria embora. Eu acho que isso lembrou nosso MC, que ele ainda está com um dos mais fortes do exército do Rei Demônio. A área estava agitada desde que os humanos a tomaram. Os soldados levantaram 2 bandeiras no centro, e guiaram os cidadãos do Reino Mariote e do Império Drason para se organizarem. O soldado perguntou ao companheiro de prisão de Yun-Suk se eles eram guerreiros. Ele respondeu que sim. Os guerreiros são conduzidos a um caminho diferente, já que são tratados de forma diferente dos cativos normais. Alguém apareceu e agradeceu aos guerreiros por virem. Era Olav Grimier. Ele é um homem de meia-idade com cabelo e barba ruivos. Ele é um duque do Império Drazen e o comandante das forças aliadas. Um soldado se aproximou de Olav e disse a ele que a evacuação havia sido concluída. Ele elogiou o soldado. O soldado também o informou que eles recrutaram aqueles que se autodenominam guerreiros. Com isso Olav ordenou que começassem. Todos os soldados foram instruídos a entrar em posição. Foi seguido por um comando para aniquilar todos os guerreiros à frente deles. Enquanto isso, uma carruagem atravessa a floresta, e um céu estava carrancudo ao se despedir de sua aventura. Para sua segunda vida dos sonhos, ele olhou para Heidrun, que estava sentado na frente dele, e pensou em como Heidrun explodiu todas as cabeças daqueles que os estavam perseguindo. Então eles não estão mais sendo perseguidos. Raquel tentou animá-lo, dizendo que tempos de crise são oportunidades. Ela aconselhou ir para o QG e entender adequadamente a situação do exército do Rei Demônio. Yun-Suk respondeu que ela deveria calar a boca. Heidrun falou de repente. Ele admitiu que tinha acabado de adormecer. Ele perguntou a Yun-Suk se ele disse algo, e Yun-Suk respondeu que não. E explicou que estava apenas murmurando para si mesmo. Como é uma honra poder ir com Heidrun. Heidrun ficou tocado e expressou quão feliz Yun-Suk se sente dessa forma. Ele informou a Yun-Suk que eles estão quase no quartel-general do 3º núcleo. Então ele deve estar ansioso por isso. Heidrun compartilhou que quando eles chegarem, ele irá alistar oficialmente Yun-Suk no exército do Rei Demônio. Yun-Suk ficou pálido, mas não teve escolha a não ser dizer que é uma honra. Raquel também está em pânico no QG.
Um guarda anunciou que Heidrun retornou, e eles devem abrir o portão. Heidrun disse a Yoon-suk para segui-lo, já que ele o levará imediatamente ao comandante. Heidrun disse que foi uma honra absoluta conhecer o comandante, rapidamente, apesar de dizer que suas dicas não verbais dizem o contrário. Heidrun lembrou de ter cuidado com sua conduta na frente do comandante, a menos que ele queira morrer. Yoon-suk lembrou-se de um ditado que diz que, enquanto ele mantiver a cabeça, ele pode sobreviver até mesmo em um covil de tigres. Yoon-suk se recusou a desistir. Na porta do comandante, Heidrun anunciou-se. Disseram-lhe para entrar. Yoon-suk ouviu a voz de uma mulher. Então ele se perguntou se a comandante era humana. A comandante usava saltos agulha. Ela é uma mulher sexy encostada em sua cadeira. Ela tem orelhas longas e unhas como garras. E seus olhos estão cobertos enquanto sua mandíbula e pescoço têm uma cor diferente. Ela deu as boas-vindas a Heidrun. Ela notou que ele ganhou ainda mais músculos. Esta mulher se chama Emis. O terceiro núcleo do exército do Rei Demônio. O comandante Heidrun respondeu como sua beleza se tornou ainda mais deslumbrante. Yoon-suk corou. Porque ele não podia acreditar que uma beleza como aquela era uma comandante. Emus agradeceu a Heidrun por suas amáveis palavras. Yoon-suk entrou em pânico internamente sobre o que ele deveria fazer. Ele se perguntou se ele também deveria elogiar sua beleza. Heidrun comunicou. O quão envergonhado ele está por não ter conseguido proteger a fortaleza. Emus respondeu que é por causa do comandante da 8ª divisão, e não é culpa de Heidrun. Emus acrescentou que ela já deveria ter feito uma bolsa com a pele dele. Neste ponto, Yoon-suk não consegue respirar. Emus acrescentou que o comandante da 8ª divisão voltou vivo como um perdedor. Yoon-suk sentiu uma pressão imensa. E estava em um nível totalmente diferente dos que ele conheceu. Ele cerrou o punho enquanto escondia o quanto estava tremendo. Ela passou desse tópico e perguntou sobre o humano que ele trouxe. Ele relatou que é Yoon-suk. Aquele que ele relatou antes. Então, ele afirmou que o trouxe para se alistar no exército demoníaco oficial. Emus se aproximou e comentou que ele é fofo. Ela o informou que está ansiosa para ver como ele vai se apresentar, dado que ele é um talento sendo escolhido por Heidrun. Yoon-suk ficou confuso, mas conseguiu responder que fará o seu melhor. Emis comentou que com o corpo de Yoon-suk, ele não vai durar muito no exército demoníaco. Ela perguntou a Heidrun se ele concordava. Ele concordou e acrescentou que Yoon-suk será devorado por outros. Heidrun afirmou que humanos se juntarem a um exército de demônios é inédito. Ele pediu permissão para treiná-lo pessoalmente, mas Emus respondeu imediatamente que não. Ela disse a ele que ele não pode perder seu tempo com um humano. Algo chocante aconteceu com o corpo de Emus. Ela se transformou. Sua cabeça é como uma flor, mas com dentes e língua. Yoon-suk ficou boquiaberto. Ele a observou enfiar o braço dentro da boca. Eventualmente, o rosto de Emus volta ao normal, enquanto ela segura uma criatura de cachorro preto em seus braços. Ela disse a Yoon-suk que ele será designado como seu cuidador de animais de estimação. A criatura parecia feroz. Emus o apresentou como bobo e Emus o acha muito fofo. No fundo, Yoon-suk se perguntou que tipo de animal de estimação era esse. Ele se pergunta se Emus sabia que não é um bastardo demoníaco do inferno, também na minha língua. Bobo significa estúpido, é por isso que isso me fez rir. Heidrun comentou como ele sente um poder imenso vindo dele, mesmo sendo ainda um bebê. Emus ficou feliz que Heidrun percebeu. Yoon-suk, por outro lado, pareceu duvidoso. Emus notou Yoon-suk e perguntou qual era a sua reação, e o intimidou enquanto também perguntava se ele não gostava. Yoon-suk respondeu imediatamente que é uma honra cuidar de Bobo, como humano. Emus ficou satisfeita ao ouvir isso e empurrou Bobo para ele. Ela o avisou que Bobo está crescendo. Então ele não deve se esquecer de alimentá-lo porque Bobo fica irritado quando está com fome. Ela também compartilhou que designar um novo cuidador é muito trabalho agora, já que Bobo tem comido todos eles na casa de Bobo. Raquel estava muito barulhenta. Porque ela ficou surpresa ao ver que há uma nova missão de herói. Yoon-suk a silenciou porque ela poderia acordar Bobo. A janela do sistema exibiu a missão de herói. Ele tem a tarefa de sobreviver ganhando o afeto de Bobo e desejar um futuro melhor. Esta missão dá 200 pontos de herói. Yoon-suk não podia acreditar como ele tem que ganhar o afeto do animal de estimação de um comandante. Agora a porta se abriu. Um goblin bateu nela e Yoon-suk imediatamente cumprimentou este goblin. Na cabeça de Yoon-suk, porém, ter um goblin como zelador
Parece que ele está sendo tratado como um lanche. Ele perguntou sobre seus superiores, e o Goblin o informou que ele não tem nenhum porque todos estão mortos. E o Goblin o instruiu que a partir de então, eles serão responsáveis por preparar uma refeição para Bobo. Insok perguntou se era só isso. O Goblin respondeu que sim. O Goblin estava prestes a ordená-lo a mover a bunda, mas uma sombra pairou sobre o Goblin. Era Bobo e ele parecia ameaçador enquanto lambia a cabeça do Goblin. O Goblin estava aterrorizado. E ele imediatamente se escondeu e agarrou a perna de Insok. Ele não esperava que Bobo acordasse. Então ele imediatamente ofereceu Insok para ser sua comida. Insok ficou bravo e perguntou o que o Goblin estava fazendo. Mas ele apenas mandou ele calar a boca. O Goblin sabia que um deles estava prestes a morrer. E Siuk jogou o Goblin em direção a Bobo, enquanto dizia ao Goblin que ele é quem está morrendo. Siuk ofereceu o lanche a Bobo e Bobo ficou satisfeito. Ele mastigou e Siuk e Raquel observaram Bobo aproveitar sua refeição. Mais tarde Raquel estava histérica. Ela está sendo perseguida por Bobo. Ela pediu ajuda. Mas Siuk apenas respondeu que eles não deveriam fugir por muito tempo, já que Bobo vai ficar com fome de novo. Siuk notou algo. Há um item disponível. Um osso extra grande. Este osso pode atrair o tipo de monstro Canidai. Ele encanta monstros Canidai. E pode ser comprado com 30 pontos de herói. Insok chamou Bobo então mostrou o osso para ele. Ele jogou o osso e os olhos de Bobo se arregalaram. Bobo conseguiu buscá-lo. Raquel estava exausta de voar por aí. Ela desejava que ele tivesse encontrado antes. Insok se gabou de como seu cérebro não perde detalhes menores. Ele esperava que a missão fosse fácil, mas, para sua surpresa, Bobo o atacou. Só pegou a bainha de sua camisa. Mas foi quando ele percebeu que um osso não é suficiente, e que Bobo precisa de carne fresca. Raquel perguntou a Insok se ele está pensando em levar Bobo para fora. Insok pensou sobre isso. Ele foi pressionado a pensar rápido se não quisesse ser comido. Bobo começou a mostrar suas presas. Insok pensou em uma palavra mágica que pode acalmar um cachorro bravo. Ele gritou passear com o selvagem. Bobo mudou imediatamente e agora parecia satisfeito. Bobo imediatamente foi abraçar Insok enquanto abanava o rabo. Eles estão lá fora agora e Insok está procurando pela cozinha. Ele não conseguia dizer qual era o caminho. Bobo estava energético e Insok está tendo dificuldades para controlá-lo. Raquel olhou ao redor, mas ela nem conseguia sentir o cheiro de comida. Ela viu um Goblin e sugeriu perguntar a ele. Insok se aproxima do Goblin. O Goblin ficou confuso ao ver o humano ali. Bobo voltou a ser seu eu selvagem novamente. O Goblin estava aterrorizado. Insok explicou que era hora do passeio de Bobo. O Goblin perguntou por que um humano está com Bobo. Bobo lambeu o rosto do Goblin. Insok disse a Bobo que ele não podia comê-lo. Insok explicou que ele está cuidando de Bobo. Ele perguntou onde era a cozinha. O Goblin respondeu que a cozinha fica à sua esquerda. Então ele disparou para longe. Insok e Raquel ficaram pasmos. Quando eles voltaram a si, eles caíram na gargalhada, riram do Goblin por estar tão assustado, que tornou questionável se ele realmente faz parte do exército demoníaco. Depois de uma boa risada, Insok estava pronto para encontrar carne na cozinha. Raquel confirmou com Insok se ele concorda com ela, que ele não vai cuidar de um cachorro para sempre. Insok perguntou o que ela estava dizendo, quando é óbvio já que Insok ainda tem um sonho que quer realizar. Ele olhou para onde Bobo costumava estar, mas ele não está mais lá. Insok ficou pálido. Foi naquele momento que ele soube que tinha estragado tudo. Ele gritou: onde diabos está aquele cachorro? Nosso MC chorou sabendo que o cachorro é um desastre, mesmo que ele tenha desviado o olhar por uma fração de segundo. Raquel olhou ao redor do ambiente. Então Raquel apontou para uma área onde Bobo apareceu. Insok ficou aliviado. Ele disse a Bobo quão preocupado ele estava. Bobo retornou feliz, mas não sem sangue escorrendo de sua boca e um estômago cheio. De repente, eles ouviram gritos de que o comandante Regis está morto. Alguém perguntou quem fez isso e eles juraram vingança. Insok ficou congelado. Raquel apontou que Bobo é o culpado. Os goblins apareceram e eles começaram a fugir. Raquel perguntou se eles iam morrer. Insok disse a ela para calar a boca e correr, em vez de latir. Eles alcançaram o beco sem saída. Os goblins encurralaram o humano que assassinou seu comandante. Um goblin anunciou. Como ele seguraria o braço do humano como uma coxa de frango? Outro goblin respondeu.
Como ele gostaria que o comandante ainda não estivesse totalmente digerido, já que ele se perguntava qual seria o gosto do comandante. O outro Goblin sugeriu rasgar o cachorro e o humano, e eles dividiriam as partes. Yunsuk tentou se concentrar e fortalecer seu espírito. Então ele gritou: como vocês ousam? Nosso garoto já estava em menor número. Ele precisava improvisar imediatamente. Ele perguntou se eles sabiam quem era o corajoso. Então ele levantou o bobo. O Goblin ficou confuso, porque todos eles pensavam que era apenas um monstro. Quando eles disseram isso, a raiva de Yunsuk aumentou e os repreendeu. Ele os informou que este cachorro fofo, mas mortal, nada mais é do que bobo. Os goblins se lembraram que é o animal de estimação do comandante Mus, mas eles negaram. Eles pensaram que era apenas um truque de um humano, mas alguns também estavam preocupados que Yunsuk pudesse estar dizendo a verdade. Yunsuk perguntou como eles não podiam saber quem era Bobo. Foi uma pena o Goblin ser confundido com as ações deste humano. Yunsuk disse a Bobo para ativar seu modo besta, e Bobo obedeceu. Bobo era como um feroz animal selvagem que estava babando ao ver comida na frente dele. Yunsuk disse ao Goblin que é de fato Bobo. Então ele disse a Bobo para morder o Goblin. Ele rugiu. Então pulou no Goblin. Bobo mordeu o Goblin e o sangue espirrou. Yunsuk observou e comentou como um cão sem focinheira é sangrento. Apenas ossos foram deixados daquele Goblin. Yunsuk perguntou se há mais alguém em dúvida sobre Bobo. Os Goblins se desculparam e explicaram como eles não sabiam que era Bobo. A janela do sistema apareceu e informou Yunsuk que, com o carisma excessivo, ele subjugou muitos demônios. Seu atributo oculto carisma aumentou, e Yunsuk ficou feliz em receber crédito por isso. Alguém apareceu atrás de Yunsuk e expressou que estava se perguntando por que estava barulhento lá fora. Era Emis. Ela percebeu que a razão é que um novato fofo está fazendo coisas interessantes por aí. Yunsuk empalideceu no escritório de Emma. Emma estava divertida com a forma como Yunsuk usou seu nome e Bobo para sobreviver. Yunsuk se curvou e admitiu que havia cometido um pecado grave. Emus estava confusa porque ela estava fazendo um elogio. Ela expressou como Yunsuk é humano afinal, já que ele é inteligente ao contrário dos idiotas com quem ela está, e que ele também tem coragem. Yunsuk estava hesitante em responder. Obrigado. Emus explicou que o exército de demônios tende a resolver tudo pela força, o que causa muitos problemas. Yunsuk perguntou que tipo de problemas, e ela respondeu que ele logo descobriria. Ela perguntou a ele novamente se ele pensou em se tornar um executivo. Yunsel ficou perplexo, já que ele pensa muito baixo de suas habilidades. Mas Emma respondeu que não pode deixá-lo continuar usando o nome dela e Bobo. Ela o informou que o exército demônio tem uma batalha decisiva, que permite que ele tome o posto do oponente. Ela disse que faria isso por um mês, mas depois disso ele terá que vencer o oponente escolhido por ela. E a cada vitória que ele obtiver, ela estenderá sua proteção por um mês. E se ele subir lentamente na hierarquia até talvez um comandante de batalhão, ele será útil até então. Yunsuk perguntou o que aconteceria se ele perdesse. Ela respondeu que ele não seria capaz de ter uma morte pacífica. Ele desejaria ter morrido durante a batalha. Em vez disso, Yunsuk não teve escolha a não ser aceitar, já que parecia que ela o mataria se ele dissesse não. Emas até escolheu o oponente no local. Raquel respondeu que parece que ela estaria se despedindo dele em um mês. Ele a repreendeu por isso. Especialmente quando ela foi quem disse que seu talento potencial é classificação S. SS. Raquel perguntou se ele não sabe o que significa potencial. Ela o informou que é uma possibilidade, mas não um poder definitivo. Ele apontou como ela é uma fada, mas ela nem mesmo torce por ele. Yunsuk tinha notado algo. As portas estavam ensanguentadas. Ele se perguntou se é realmente a cozinha. Ele abriu lentamente a porta, ao ver Yunsuk, o monstro dentro. Respondeu que ele deve ser o humano de quem seu comandante tinha falado sobre o monstro ogro vermelho. Apresentou-se como Kulkin e ele é o chefe do exército demoníaco. Ele perguntou o que trouxe Yunsuk ali. Yunsuk não entrou na cozinha e respondeu que queria pegar um lanche para Bobo. Kulkan percebeu que o cuidador de Bobo havia mudado novamente. Então ele recusou o pedido de Yunsuk. Yunsuk não esperava isso. Kulka argumenta que não há razão para ele ajudar o humano. Ele acrescentou que a única ordem do comandante Emis não era para colocar a mão nele. Yunsuk perguntou se havia alguma maneira de resolverem isso, especialmente porque é para Bobo.
Kulkan disse que se Yoon-sok realmente quer carne, Kulkan está dizendo que Yoon-sok tem que conseguir a carne sozinho caçando, como o resto dos goblins. Os goblins estão cortando goblins na mesa, e Yoon-sok ficou pálido. Em sua mente, aqueles goblins pareciam mais açougueiros do que um cozinheiro, e ele não tinha ideia do que Kulkan disse, quando ele disse para caçar por conta própria. A próxima coisa que sabíamos era que Yoon-sok enfrentava um gigante, javali selvagem feroz. Disseram a ele que seria seu jantar hoje à noite, então ele tem que matá-lo enquanto está ali. Yoon-sok contemplou como ele acabou nessa posição. O javali já havia matado Morgan. Eles chamam isso de caça, mas o javali não faz nada além de atacar sem parar. Os cozinheiros juraram vingar Morgan. Yoon-suk comentou como ele não consegue dizer quem vai acabar jantando. Raquel perguntou o que eles deveriam fazer. Ela sugeriu correr. Yoon-suk respondeu que não há como ele fugir de uma multidão tão grande, mas Yoon-suk não podia negar o quão em perigo ele estava. Ele decidiu se mover. Kulkan o chamou. O instinto de Yeon-suk o fez responder que ele iria em seguida, mas Kulkan disse a ele que não havia necessidade, já que a caçada havia terminado. Yoon-suk ficou surpreso. Porque durante todo o tempo ele pensou que eles estavam apenas atacando sem pensar. Ele se perguntou como eles fizeram isso. O Goblin relatou a Kulkan que havia 12 mortos e muitos feridos. Na cabeça de Yoon-suk, o dano é muito grande. Kulkan respondeu que é incrível. E eles continuarão a caçar a próxima presa, após uma pequena pausa. Yoon-suk notou como Kulkan realmente não se importa, enquanto os cozinheiros estão ocupados. Yoon-suk informa a Raquel que ele pensou sobre isso, e escapar não é mais uma opção. Raquel perguntou se ele vai caçar monstros com eles. Yoon-suk respondeu que não e que ele não tem motivo para fazer isso. Yoon-suk estava pensando sobre isso, e compartilhou que esse status só aumenta quando ele sobe de nível. Então significa que ele só precisa de XP para subir de nível. Raquel concordou com ele. Mas ela perguntou onde ele encontraria XP nessa situação. Yoon-suk perguntou descaradamente se ele ainda ganharia o XP se ele só desse o último golpe. Raquel respondeu que sim e comentou o quão desleixado isso é. Yoon-suk ficou motivado com a resposta dela. Ele agradeceu e disse a ela que eles iriam se mover. Ele sabia que não tinha muitas escolhas. Ele tinha que ficar mais forte dentro de um mês, por causa da probabilidade de que o comandante fosse real. Yoon-suk se aproximou de Kulkan. Kulkan admitiu como ele pensou que Yoon-suk tinha fugido. Yoon-suk respondeu que ele nunca faria isso, mas em sua cabeça parecia que Kulkan tinha lido sua mente. Nosso MC expressou sua intenção de se juntar à próxima caçada, como parte do exército Demônio Bravo. Kulkan olhou para ele, o que deixou Yoon-suk nervoso. Ele se perguntou se tinha passado dos limites, mesmo sabendo que Kulkan gostava quando ele fazia isso. Mas Kulkan sorriu e respondeu que gostava. Yoon-suk agradeceu enquanto o elogiava. Surpreendentemente Kulkan o designou para liderar a próxima caçada. Kulkan disse a ele que para eles, o líder é a posição mais honrosa. Normalmente eles não deixam um novato ficar lá, mas ele é um caso especial. Yoon-seo disse humildemente ao chefe que ele não ousaria ficar na frente dos nobres demônios, e os outros cozinheiros podem reclamar se ele assumir a liderança. Kulkin apenas fez um sinal de positivo. A conversa deles foi interrompida. Quando alguém chamou o chefe urgentemente, Kulkan perguntou o que estava errado. O cozinheiro respondeu que há uma invasão de monstros. Kulkan ouviu o grito dos monstros. Era um sinal de que uma manada de ursos chegou. Yoon-suk perguntou se eles estavam em perigo. Kulkan respondeu que não realmente, mas ele compartilhou que a carne de Urim não é boa. Kulkan pegou a faca das suas costas, e ele ordenou que todos pegassem suas armas. E eles vão caçar Urim e adicionar ensopado de Urim no menu do jantar. E Yoon-suk viu isso como uma oportunidade. Ele só tem que ficar perto e dar o último golpe. Raquel deu algo para ele. A janela do sistema. Mostrou que sua saúde e força aumentaram ligeiramente, por 3 minutos. Raquel respondeu confiantemente que ele não tem que agradecê-la, mas em vez de ser grato. Yoon-suk bateu nela. Enquanto reclamava sobre como ela não tinha usado isso nele antes, Yoon-suk se apressou para dar o último golpe. E enquanto fazia isso, ele queria que ele pensasse mais sobre algo. Ele se lembrou de seus sonhos. Senhora nobre loira. Nem mais nem menos 5 filhos que parecem coelhos,
Ele correu mais rápido, ele saltou enquanto se preparava para atacar, enquanto pensava no que precisava proteger. Era tudo para sua aposentadoria. Nosso garoto não estava planejando morrer novamente como um virgem perdedor. Ele está realmente motivado agora. Ele socou a urina e ela morreu, fazendo com que ele subisse de nível. Havia várias janelas de notificação, com apenas uma morte. Ele ficou surpreso ao ver 4 níveis subirem para um último golpe. Com essa velocidade ele pode atingir o nível 20 em um único dia. Ele estava feliz agora que finalmente pode ficar mais forte. Poucos momentos depois, um cozinheiro trêmulo se aproxima da Urim morta. Ele levantou sua faca de açougueiro. Mas a Yoon-suk deu uma cotovelada no cozinheiro, com a desculpa de que seu cotovelo escorregou. Ele riu maldosamente. Ele era como um maníaco, quando anunciou que todo o último golpe no mundo é dele. Vários momentos se passaram e mais alguns monstros foram caçados. Raquel perguntou a ele se eles terminaram agora. Ela parecia exausta e Yoon-suk elogiou seu bot buff. Eles tinham matado todos os monstros, e os cozinheiros pareciam ter terminado de massacrá-lo. Mas quando ele verificou, os cozinheiros já estavam festejando com a carne. Um cozinheiro até pediu uma porção maior, e Yoon-suk ficou perplexo. Kulkan chamou sua atenção e perguntou o que ele estava encarando. Yoon-suk perguntou ao chefe se eles têm permissão para comer a comida do exército assim. Kulkan disse a ele que faz parte do privilégio do cozinheiro, especialmente porque a carne de monstro estraga depois de algum tempo. Kulkan respondeu que é uma oportunidade para soldados normais como eles, para poder ter carne fresca. Ele compartilhou como a carne deliciosa é a razão pela qual ele vive. Havia tantas perguntas na cabeça de Yoon-suk, como qual privilégio ou como eles não têm um sindicato. O chefe ofereceu-lhe carne. Ele merece, já que lutou como um guerreiro. Yoon-suk hesitou em aceitá-lo. Ele olhou para a carne. Enquanto pensava em como os cozinheiros arriscaram suas vidas por aquela carne, ele mastigou. Ele percebeu que a carne em si não era tão ruim. Há um cheiro forte, mas adicionou ao sabor. No final, a carne estava sem graça e borrachuda. Ele pensou que se fosse vendida na Coreia do Sul, não duraria muito. Ele pensou em como os cozinheiros arriscam suas vidas por alguma carne mal feita. Ele se perguntou e se ele fizesse um prato melhor do que aquele. Nosso garoto acabou de perceber como ele poderia controlá-los ganhando seu favor. Então isso tornará o deus da cozinha. Ele abriu a loja de heróis. Raquel ficou surpresa com suas ações. Yoon-suk tem 70 pontos restantes depois de comprar o brinquedo de bobo. Ele gastou tudo por uma certa habilidade. Então ele escolheu um item. Ele brilhou em sua mão. Raquel estava curiosa para saber o que ele comprou. Ele está motivado para mostrar aqueles demônios tolos. Yoon-suk agora tem habilidade de cozinha Rank F, que requer 50 pontos e o item é um tempero carregado com mensagem. E isso custa 20 pontos. Era o auge da culinária coreana. Raquel o repreendeu por comprar sal. Yoon-suk a ensinou a olhar para o panorama geral. Ele mostrou a ela, pois ver é melhor do que apenas ouvir. Ele explicou a ela como o sal brincaria com sua língua com seu sabor. Yoon-suk polvilhou sal na carne. Então estava pronto. A carne tem um cheiro bom e está suculenta. Yoon-suk se considerava o deus do novo mundo. Ele ofereceu a carne ao chefe. Kulkan recusou porque está cheio agora. Ele perguntou se tudo bem comer mais tarde. Yoon-suk insiste dizendo como ele colocou seu coração nisso. Ele se tornou exagerado ao dizer como ele pode morrer sem arrependimentos, se o grande Kulkan experimentar. Kulkan decidiu dar uma mordida. Ele notou o sabor. Kulkan pensou em sua infância. Naquela época ele era muito introvertido. Sua mãe costumava perguntar se ele queria carne para o jantar. Ele derramou lágrimas lembrando-se dela. Depois disso, Yoon-suk levou para casa um saco de carne. O chefe o lembrou de que o frescor permanece por 2 dias. E se Yoon-suk precisar de mais? Ele é bem-vindo para vê-lo novamente. Na casa de Bobo, Yoon-suk abriu a porta. Bobo investiu contra ele. A surpresa fez os olhos de Yoon-suk se arregalarem. Ele imediatamente deu a carne. O humor de Bobo mudou instantaneamente para deleite. Yoon-suk encorajou Bobo a se fartar. Raquel não pôde deixar de comentar como Yoon-suk havia se tornado um mestre dos cães. Agora Yoon-suk tirou tudo da sacola e Bobo comeu feliz. E Yoon-suk até disse a Bobo que ele poderia trazer mais amanhã. Isso fez a afinidade de Bobo aumentar. E com isso eles terminaram a missão de herói e ganharam 200 pontos de herói. Era exatamente como Yoon-suk planejou.
Raquel notou que ele completou a missão. Ele expressou como ele se sente confiante agora. Ele guardou os 200 pontos de herói como seu fundo de emergência. Ele tinha um monte de pontos de bônus guardados. Agora. Raquel espiou sua tela. E apontou para algo que aumentaria suas estatísticas. Ela perguntou por que ele não havia usado. E Yusuke argumenta que não usaria. Porque ele não sabe o que faz. E ele mencionou que é por causa de um certo idiota, que pulou o tutorial. Raquel respondeu que eles ainda podem fazer isso. Raquel começou sua explicação. Basicamente Yusuke pode usar pontos de bônus nas 4 estatísticas básicas: força, resistência, agilidade e mana. Força aumenta seu poder. Resistência aumenta sua resistência e tenacidade. Agilidade aumenta sua reação e rapidez. E o mana é o que ele imaginava como sua magia. Yusuke perguntou o que é carisma. Raquel afirmou que é uma estatística oculta. Então ele não pode aumentá-la com pontos de bônus. A única maneira é através de treinamento adequado. Ela aconselhou a nivelá-los igualmente. Yusuke duvidou disso. Porque ele pensava que era melhor apenas aumentar a força. Raquel ficou surpresa com essa linha de pensamento. Ela explicou que poderia ser o caso no início, mas no final, mana é muito importante. É óbvio que um corpo aprimorado por mana é mais forte que um puro corpo treinado em músculos. Yusuke ajustou seus pontos e perguntou a Raquel se isso serviria. Raquel respondeu que não era ruim. Então, ela o instruiu a ir à loja e comprar os fundamentos do mana. Controle. A Yusuke perguntou o que é controle de mana. Ela disse a ele que basicamente o ensina a controlar seu mana. Ela estimou que custaria cerca de 100 pontos de herói. Yusuke procurou na loja, mas não havia nenhum. Raquel ficou surpresa, já que é um item comum na loja. Yusuke expressou sua decepção. Ele pensou que ela finalmente teria sido útil. Ele até perguntou como ela podia ser tão inútil. Raquel insistiu que era para estar lá. 3 semanas depois, Yusuke tinha alcançado o nível 100. Levou mais tempo do que ele pensava. Raquel disse que os limites de XP aumentam conforme ele sobe de nível. Yusuke se perguntou se havia algum herói trabalhando tão duro quanto ele. Raquel disse a ele que ele já é uma sinecura. Isso não soou bem para Yusuke. Ele a repreendeu. Enquanto a lembrava de quantas vezes ele quase morreu naquele dia, Raquel explicou que geralmente leva meio ano para atingir o nível 100. Ela tristemente disse a ele que queria ser amigável com ele, mas Yusuke argumentou que ela pediu por isso. A porta se abriu, um goblin chamado Yusiaki, para informá-lo de que o comandante quer vê-lo no escritório de Emus. Ela deu as boas-vindas a Yunsel. E comentou que ele parece melhor do que da última vez, e que ele também ficou mais forte. Ela viu que sua mana tinha dobrado. Yusuke respondeu que ele fez o possível para entregar a carne da mais alta qualidade para Bobo, todos os dias, mas ele mencionou como ele está ficando mais forte muito rápido. Ela perguntou se era por causa do sistema de níveis para heróis. Yusuke foi pego de surpresa mas sabia que ele era um herói. Ele se perguntou desde quando ela sabe. Ela disse para ele não se surpreender, já que ela sabia disso na primeira vez que se encontraram. Ele perguntou a ela como ela respondeu, que é porque ela conhecia alguém que é muito fã de heróis. Ela perguntou a ele por que ele achava que ela o chamou ali. Yusuke tentou pensar sobre isso. Então ele mencionou sua batalha. Emus perguntou se ele se lembra da promessa deles. Ele respondeu que sim. Ela perguntou novamente se ele se lembrava e perguntou por que ele está assim. Emus se transformou em um monstro comedor de flores. Ela está irritada e tem problemas com a rapidez com que ele está subindo de nível. Ela disse para ele trabalhar mais se ele não quiser morrer. É tudo para o divertimento dela. Yusuke relembrou como a multidão enlouquece, não por causa de uma atuação chamativa ou uma vitória esmagadora. É quando há uma reviravolta carnuda na trama. Ele sabia que ela escolheu um que ele nunca poderia vencer, e desejou que as chances estivessem contra ele. E como ele já recebeu um aviso, já significa que ele não tem chance. Raquel perguntou gritando o que ele planejava fazer. Ele disse para ela se acalmar e deixá-lo pensar. Yusuke afirmou que é melhor aprender sobre o oponente, antes do dia da batalha. Ele tem que estudar o quão forte o oponente é. Raquel argumenta como ele só tem um nome. Ela perguntou como ele descobriria o rosto. Ele respondeu que há um item que ele quer comprar na loja do herói. Chama-se medidor de poder de combate. Este item mede a força, resistência do alvo, agilidade e mana, requer 50 pontos de herói.
Yun-Suk planeja usá-lo para medir o nível de poder e treinar contra um Cook de nível de poder semelhante. Raquel suspirou e provocou-o por ser esperto apenas em momentos como esse. Mas Yun-Suk retrucou que é melhor do que ser sempre inútil. Eles verificaram o poder de combate de Raquel e é 375. Ela não conseguia dizer se era alto ou baixo. Então ela sugeriu medir Yun-Suk. Yun-Suk deu o item para Raquel. Mas Raquel estava confusa. Ele perguntou se ela não via nada. Raquel não podia acreditar no que estava vendo. Ela respondeu que o item devia estar quebrado, porque ela não conseguia pensar em uma razão para ele ser mais forte que ela. Yun-Suk tinha 1560 de força. Yun-Suk simplesmente perguntou a ela se ela tinha certeza de que não era fraca. Entre os dois, Raquel se sentiu para baixo, já que tinha uma força de 10.000 um mês atrás. Yun-Suk perguntou se funcionava sem problemas. Eles verificaram a força de Bobo. E esse cara tem uma força impressionante de 47.422. Raquel se sentiu mais miserável, sabendo que ambos são mais fracos que um cachorro. Foi engraçado como Yun-Suk considerou a ideia de que a raça do cachorro foi aprimorada. Ele então saiu e verificou os níveis de outros orcs. Ele viu que os seres com aparência mais fraca são os goblins, enquanto o resto tem estatísticas semelhantes às dele. Alguém anunciou que o Capitão Bulkman chegou e todos saudaram. O capitão passou por Yun-Suk. E Yun-Suk viu que o capitão tinha 14.300 de força. Ele notou que todos com uma força superior a 10.000 estão pelo menos no nível de comandante. Yun-Suk confirmou com Raquel sobre seu oponente ser um líder de pelotão. Raquel respondeu que sim. E o nome dele é Kirkland. O boato é que ele é um orco com o cérebro de um porco. Yun-Suk disse que um líder de pelotão deveria ter uma força de cerca de 3.000. Então ele pode ter uma chance se subir de nível. Ele procurou o cara. Ele o viu e a força do cara medida em 6.671 de força. Raquel afirmou que é basicamente dizer a Yun-Suk para simplesmente ir e morrer. Yun-Suk recebeu uma missão de herói. A janela do sistema mostrou que suas chances de vencer contra o porco são quase zero. No entanto, não desistir em uma situação desesperadora é sua força. Então, ele terá uma chance. Ele tem que aumentar sua força de combate para 3.000 em uma semana. A recompensa é de 300 pontos de herói. Yun-Suk comentou que o momento da missão é perfeito. E isso até o fez pensar se estava espionando ele. Ele aceitou o desafio. Já que é vida ou morte de qualquer maneira, ele decidiu ir atrás de seu observador ou emus. Yun-Suk estava motivado a sobreviver. Na manhã seguinte, na cozinha, Yun-Suk anunciou sua chegada. Kulkan disse para ele entrar. Kulkan notou seus óculos de proteção e comentou que o item é interessante. Ele perguntou onde Yun-Suk conseguiu isso. Yun-Suk simplesmente respondeu que viu alguns usando. Então ele pegou um também. Kulkan perguntou se essa é a tendência entre a geração mais jovem. De qualquer forma, Yun-Suk recebeu ordens para se preparar para a caçada. Yun-Suk verificou a força de Kulkan e viu que era 35.230. Ele se perguntou por que era tão alta. Não é a força de um capitão normal. E não é só ele. Yun-Suk notou os outros cozinheiros. Eles têm alta força de combate. Porque eles têm lutado contra bestas demoníacas. Yun-Suk percebeu que se ele lutar contra alguém com uma força semelhante à de Kirkin, ele pode ter uma ideia de qual é seu nível. Yun-Sel pediu a Kulkan para lutar com um dos cozinheiros. Ele explicou como ele quer ser de maior ajuda, depois de aprender uma ou duas coisas. Kulkan respondeu que ele é forte o suficiente para um humano, então não há necessidade de pressa. Yun-Suk de repente ameaçou Kulkan dizendo que, se ele não permitir, ele comerá a carne sozinho. Kulkan mudou de ideia e perguntou contra quem ele desejava lutar. Um pouco depois, os cozinheiros perguntaram o que estava acontecendo quando estava quase na hora da caçada. Eles descobriram que Yun-Sel está lutando contra Golbashon. Eles se perguntaram se Yun-Sel encontraria seu fim naquele dia. Alguns goblins não gostam disso, pois gostam da carne de Yun-Sel. Golbashon tem uma força de 2.620. Os goblins planejaram matar Golbashon em vez disso. Kulkan os ouviu e disse para eles calarem a boca. Kulkan lembrou Golbashon de não matar Yun-Suk. Não importa o que aconteça. Ele disse para ele fazer o mínimo e não exagerar. Golbashon parecia burro, mas disse que entendeu. Mas é óbvio como Kulkan duvidou de sua resposta. Eles começaram o sparring. Yun-Suk estava animado. Golbashon se lembra de não matar Yun-Suk. Yun-Suk avançou. Golbashon o socou.
mas ele conseguiu se esquivar. Sok percebeu como seu punho depende de instintos. Sok atacou Golbachon novamente. A luta parecia familiar para Sok, e é algo que ele sempre venceu. Eles anunciaram o vencedor. Sok, os goblins não podiam acreditar que Golbachon perdeu. Aconteceu tão rápido que alguns não viram o que aconteceu. Sok não podia acreditar como Golbachon foi derrubado, com um simples chute. Ele começou a acreditar que poderia ter uma chance de vencer. No norte da grande floresta da Fortaleza Negra, Sik ainda está pensando em como ele derrubou um orc, com estatística de força dupla. Em um chute. Ele não pôde deixar de pensar como a força de combate é um mero número, nada absoluto. Ele pensou que se ele apenas se tornasse um pouco mais forte, ele venceria facilmente a próxima luta. Um goblin relatou a Kukan. Como um grande número de talas apareceu adiante, Kukan comentou sobre como isso é irritante. Ele perguntou se eles faziam parte do território de talas, e Sok perguntou o que estava errado. Ele perguntou se era porque Thales tinha um gosto ruim. Kukan respondeu que a carne deles não tinha um gosto tão ruim. Em vez disso, sua medula óssea é uma grande iguaria, mas os Talus vivem em grupos. Eles têm instintos maternais especialmente fortes. Então, se eles tocarem nos jovens, isso causará muitos problemas. Sok presumiu que a caçada terminaria ali. Kukan decidiu caçá-los porque sua carne é saborosa. Kukan ordenou que todos atacassem, já que eles terão carne de talas como lanche para aquele dia. Ele ordenou que ninguém deixasse nenhum talas escapar, e matá-los vivos. Este monstro parecia uma aranha usando um crânio em seu corpo. Sok empurrou um goblin enquanto fingia que era um acidente. Ele aproveitou esta chance para dar golpes finais e ganhar XP. Depois de um tempo, eles coletaram vários talas. Sok matou o último e ele subiu de nível. Raquel o elogiou por ser um profissional em roubar golpes finais. Sok aceitou o elogio. E compartilhou que a razão pela qual ele gostava de trabalhar na cozinha. De repente, Sok sentiu uma pressão intensa ao seu redor. Ele estava confuso e isso fez virar. Então alguém gritou que a rainha Talas havia chegado. Ela ficou furiosa e isso porque viu uma pilha de Talas mortos. Ela rosnou. O céu estava curioso sobre quão forte ela é, para que todos fizessem tanto alarido. Quando ele usou os óculos, mostrou como a força é imensurável. E o que é horripilante é que eles apenas, impiedosamente, mataram seus filhos. Sok se virou apressadamente para perguntar ao chefe o que eles deveriam fazer, mas seus olhos se arregalaram ao ver o chefe fugindo. O chefe anunciou para sair vivo e se encontrar novamente. Sok pensou em como o canalha era irresponsável. Um barulho alto chamou a atenção de Sok. Alguém ordenou que todos se dispersassem. Os goblins fracos agora estavam sendo massacrados. Procurou o chefe de cozinha. A rainha mais alta estava furiosa. Ela gritou alto. Estava muito alto. Só Sok teve que cobrir os ouvidos para suportar. Raquel disse para ele olhar para trás. Quando ele se virou, viu centenas de Talus correndo em sua direção. Até a rainha Talus, claro. Nosso garoto correu o mais rápido que pôde. Ao mesmo tempo, os outros goblins gritavam por ajuda. Sok sabia que se parasse por um momento, ele estaria morto. Os gritos e súplicas continuaram a ecoar. Eventualmente, Sok chegou a uma caverna. Ele se perguntou se era seguro. Raquel disse a ele que estava vazia. Ela verificou antes. No fundo, Sok não confia nela, mas ele pensou que deveria ser mais seguro dentro do que na floresta, onde ele está vulnerável de todas as 4 direções. Ele notou que a caverna era bem profunda. Ele perguntou a Raquel se era uma caverna natural, mas ela não sabe. Ela também notou quão alta a caverna é. Ela murmurou que é grande o suficiente até para a rainha mais alta entrar. Uma ideia passou pela cabeça de Uncel. Ele viu um líquido viscoso na lateral. Raquel disse a ele que não poderia ser um esconderijo de Thales, já que o chefe disse a eles que não há grupo de Thales na área. Mas o líquido viscoso incomodou Uncel. Ele se perguntou se aquelas eram todas teias de aranha. Então ele viu ovos. Ele percebeu que devia ser um ninho de Talus. Ele sabia que o lugar não daria certo. Afinal, um par de olhos verdes apareceu. Ele saiu assim que Sok decidiu ir embora. Um Thales totalmente crescido perseguiu. Ele correu o mais rápido que pôde. Raquel perguntou se eles estavam indo pelo caminho certo, mas ele não tinha ideia, já que também era a primeira vez dele ali. Ele sentiu que pisou em algo. Sok escorregou. Enquanto o pânico surgia, ele colocou a mão em qualquer coisa que pudesse usar como arma.
Então ele jogou no Talus. O Talus foi atingido no peito. Ele pegou o ovo. Sook notou como ele parou de atacar. Ele pode ter se distraído tentando pegar o ovo. Ele perguntou a Raquel por que os Talas estão agindo dessa forma. Raquel especulou que os Talas devem ter gostado do que ele jogou nela, já que era redondo, úmido e liso. Ela apontou o que parecia um ovo de Talas. Sook teve uma ideia. Ele pegou outro ovo. Enquanto dizia ao Talus que ele não aguentaria mais suas besteiras, o Talus entrou em pânico. E foi aí que Sook percebeu que sua estratégia estava funcionando. Ele assumiu sua postura e jogou o ovo. O Talus tentou apressadamente pegá-lo. Raquel notou como seu físico está em outro nível, talvez porque seja um monstro. Ela perguntou a Sook qual é a próxima escolha dele. Sook perguntou a ela o que havia para escolher quando ainda havia mais de 100 ovos na área. Continuou Yoncel até teve a coragem de provocar o Talus, quando o ovo quebrou. Ele disse ao Talus que ele poderia até fazer um trabalho melhor, recebendo do que o Talus. Sook ordenou que Raquel trouxesse um ovo para ele, mas ela disse a ele que era o último. Sook ficou pálido. Ele sabia que tinha estragado tudo. O Talus rosnou alto e investiu contra eles. Sook ordenou que Raquel lançasse um buff rapidamente. A rainha Talus está furiosa. Sook sabia disso. Ela já está sem energia por tentar pegar os ovos. Ele se lembrou de se concentrar e ele venceria. A rainha Talus investiu contra ele. Sook se preparou para seu golpe final. Chama-se Tiro da Reencarnação do Paraíso. Em vez de fugir, nosso garoto enfrentou o monstro de frente e seu ataque acertou. O Talus foi derrotado. Várias janelas do sistema apareceram para informá-lo de que ele subiu de nível. Raquel perguntou se ele estava bem. Sook respondeu que não. Já que ele sentia que estava morrendo naquele momento, ele a convidou para ir a outro lugar. Sook ficou surpreso ao descobrir que Raquel pode usar magia de cura. Ele murmurou como investir nos pontos de mana realmente valeu a pena. Raquel explicou que sua magia não é tão incrível, já que ela pode principalmente apenas estancar o sangue. Ele adicionou o stat de ponto e então decidiu voltar. Atualmente Sook está no nível 108 com força 56 mais 2, agilidade 53 mais 2, vigor 55 mais 2. Mana 53 mais 2, carisma 27. Sook se sentiu ótimo agora que sua mana e outros stats estão equilibrados agora. Ele ainda não sabia como usá-lo corretamente, mas ele pensou nisso como um investimento para o futuro. Surpreendentemente alguém na caverna reconheceu a voz de Sook. Era Kulkan. Ele estava feliz em saber que Sook tinha sobrevivido. Sook perguntou a ele por que ele estava lá. Kulkan compartilhou que ele entrou depois que viu uma caverna. Enquanto fugia, ele murmurou como ambos são sortudos. Mas Kulkan congelou quando descobriu que era o ninho de Tares. Ele viu as coisas no chão. Sook revelou que são os ovos de Tares. E é lá que ela os colocou. Quando ele ouviu que aqueles são os ovos de Tares, os olhos de Kulkan brilharam. É um raro, super comida saborosa que apenas oficiais de alto escalão poderiam sonhar em ter. Sook gritou com ele para se recompor, já que eles precisavam sair de lá. Kulkan respondeu. Como ele esperava que a rainha Talis que os estava perseguindo antes, já estivesse dentro da caverna. Ele acrescentou que ele precisa estar no nível de comandante de divisão ou acima, para pegar a rainha Talis, então ter o ovo é sua última refeição. De repente eles ouviram alguém da entrada. Os goblins chegaram e viram o chefe. Kulkan reconhece aqueles que mal conseguiram. Ele disse a eles que eles têm sorte de provar o ovo. Sook contemplou se é realmente sua última refeição. Ele se recusou a deixar isso acontecer, especialmente não quando ele ainda não comeu a refeição de 5 acompanhamentos de sua esposa. Sook se recusou a morrer em vão em um lugar como aquele. Ele estava determinado a sair desta vez também. No escritório de Emma, alguém cumprimentou o comandante. Ela comentou como ele é rígido e formal como sempre. Ela perguntou se ele havia terminado a missão que lhe foi designada. Hedron relatou que capturou com sucesso a próxima santa do Sacro Império, conforme as instruções. Ela estava orgulhosa de Hedron. Ele invadiu aquele culto fanático em apenas 3 semanas. Ela dá tapinhas na cabeça dele, o que fez Hedron corar. De repente, alguém bateu na porta. Ela disse a eles que eles estavam interrompendo um grande momento. O Goblin disse a ela que havia um relatório urgente sobre os cozinheiros, que saíram para coletar ingredientes, já que ocorreu um incidente.
Amos simplesmente respondeu que isso acontece todos os dias. Ela perguntou por que havia tanto alvoroço. O Goblin relatou como a escala é grande. Explicava que a rainha Taluz apareceu de repente. E agora a maioria dos cozinheiros, incluindo o chefe de cozinha Ku, podem estar mortos ou desaparecidos. Amos perguntou sobre Yunsok. O Goblin relatou que ele está desaparecido. Hedron ouviu isso e a ideia não caiu bem para ele. Enquanto isso, dentro da caverna, os Goblins fizeram um brinde usando os ovos. Eles já estão celebrando suas mortes. Kulkan também se despede deles. Yunsok deu um tapa na cabeça dele e disse para ele se controlar. A expressão de Kulkan diz que diabos. Yunsok respondeu que ele parecia ter caído sob um feitiço maligno. Então ele o acordou usando sua arma secreta. Yunsel tinha um novo item. Chama-se Enciclopédia das Feras. Edição de Bestas Demoníacas. É uma enciclopédia de bestas demoníacas, que contém informações úteis sobre quase todas as bestas demoníacas. 50 pontos de heróis são necessários. Ele procurou por Taluz, um tipo de besta demoníaca aranha que vive em grupos, com pernas particularmente resistentes, para derrotar Taluz. Eles devem mirar áreas mais fracas, como o torso e a cabeça. Os fluidos corporais de Taluz são altamente inflamáveis, com seus ovos contendo um líquido tão combustível quanto uma bomba. As cavernas criadas com a saliva de Taluz também são fracas contra o fogo. Então ele tem que ter cuidado para não usar magia de fogo dentro delas. Yunsok perguntou se Kulkan poderia usar magia de fogo. Kulkan respondeu que sim, mas apenas com coisas básicas, como lançar chamas. Kulkan suspirou e disse a Yunsok para desistir. Ele o informou que a carapaça de Taris não é algo que sua magia pode queimar facilmente. Yunsok respondeu que não importava, já que ele não está planejando queimar o Taris. Yunsok reuniu todos e disse a eles que tinha um plano. Ele disse a eles que eles precisavam sobreviver para poder comer mais coisas, como ovos. Mas os Goblins pensaram que era apenas um esforço inútil. Yunsok tentou dizendo que ele lhes fornecerá porções ilimitadas de luxuosa carne gourmet de besta demoníaca como uma celebração de sobrevivência. Os Goblins agora estavam motivados. Kulkin concordou que, se eles querem desfrutar de um buffet, eles precisam sobreviver primeiro. Com olhos brilhantes e boca salivando, Kulkin perguntou qual era o plano deles. Yunsok estava feliz por ter feito isso. Ele disse a eles para lembrarem do plano, e eles não devem parar sob nenhuma circunstância. Ele disse a eles para continuarem correndo até saírem. Então eles se movem para fora. Eles encontraram um enxame de talas. Yunsel disse a Kulkan para se preparar com seu fogo. Kulkan jogou o fogo ao seu sinal. Uma porção da caverna explodiu. Raquel notou como todos se aglomeravam em direção às paredes. Ela perguntou a ele o que ele fez. Yunsok respondeu que se o fogo se espalhar na caverna e ela desabar, os ovos restantes estão perdidos também. Então ele se certificou de deixar alguns ovos mais fundo de propósito. Eles escapam enquanto os Talas estão distraídos. Ele disse aos Goblins para não olharem para trás e continuarem avançando. Ele os instruiu a jogar um ovo para desviar a atenção deles. Todo o foco deles deve ser em sobreviver. Agora só resta um ovo nas mãos de Yunsel. Eles devem encontrar a saída antes de usar isso. Raquel viu uma luz. Yunsok guiou todos para a saída. Só mais um pouco e eles chegariam. Eles continuaram correndo o mais rápido que podiam. Eles alcançaram a luz e pensaram que estavam salvos. Mas a expressão de alívio no rosto de Yunsok se transformou em miséria. Uma rainha Talis apareceu. Kulkan também a viu. Estava bloqueando o caminho deles. Yunsok agarrou o ovo. A rainha Talis o viu e ficou furiosa. Kulka disse que a rainha havia retornado. Ele pensou que era o fim desta vez, mas Yunsok se recusou a acreditar nisso. Ele notou como a rainha não os estava atacando. Depois de vê-los, ele sabia que havia uma razão para isso. Ele chamou a atenção dela. Ele instruiu Kulka a acender algo para ele. Yunsok disse à rainha que era o último ovo. Ele a ameaçou que se ele explodisse, todos morreriam e a rainha e a prole também morreriam. Ela mostrou a ele o ovo e o pano queimando, enquanto dizia à rainha Talas para se afastar, enquanto ele está pedindo educadamente. A rainha Talos contemplou sobre isso. Yunsok a pressionou para sair dali. A rainha Talos moveu a perna. Fez um barulho alto e estridente. Raquel perguntou o que eles deveriam fazer. Yunsok acendeu o ovo. Ele não tinha ideia do que fazer. Ele apenas jogou o ovo em chamas. Ele caiu na parede e o fogo começou a se espalhar. Eles sentiram o chão tremer.
Os goblins entraram em pânico, a caverna está desabando, e um soco ordenou que todos escapassem. A prioridade deles é sair. Mas enquanto ele corria desesperadamente por sua vida, a janela do sistema congelado de um soco mostrou que ele subiu de nível. Raquel perguntou por que ele estava apenas parado ali. Se ele não sair agora, ele será enterrado enquanto tudo desmorona. Ele viu o Quintalus sendo esmagado por destroços caindo, e um Suk foi notificado de sua subida de nível novamente. Várias outras janelas do sistema apareceram indicando que ele subiu de nível. Tipo toneladas ainda seguiram. Acho que é isso que vocês chamam de farm de XP de velocidade. E um Suk só conseguiu dizer o enquanto tinha uma expressão estupefata. Obrigado a todos por assistir. Por favor, assista a este próximo vídeo de Giga Chad e vejo vocês da próxima vez. Também apoie o canal tornando-se membro do Summon Club. Você também pode apoiar apenas curtindo o vídeo e sendo incrível.